Olá amigos, vamos a mais uma análise especial, desta vez das ações da JHSF, JHSF3, pregão desta quarta-feira, dia 26 de agosto. Geralmente eu faço aí as análises especiais na terça e na quinta-feira, excepcionalmente hoje estou colocando mais uma aí, análise especial na semana. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest, para você acompanhar aí toda a parte de aprendizado que já existe no canal e também toda a parte aqui de análise. Tem essas análises especiais toda terça e quinta-feira, hoje é uma exceção. Tem radar do mercado, análise de fechamento todos os dias e tem radar da semana todo domingo. Você pode acompanhar facilmente todo esse conteúdo aqui do canal e de forma gratuita, se inscrevendo aí na parte inferior do vídeo. Tem a opção de se inscrever, é só clicar nela, deixar o sino das notificações devidamente ativado. Você pode também aqui na parte inferior do vídeo, passar o cursor do seu mouse em cima da imagem inscreva-se e clicar na opção de se inscrever. Pode fazer isso no decorrer da análise, também deixar seu like se essa análise for útil para você de alguma forma no decorrer dela, em termos de aprendizado, em termos de leitura aí do gráfico, do cenário gráfico desse ativo, que é o objetivo dessa análise especial. É olhar a ação desde um prazo mais longo até um prazo mais curto. Qual o cenário desse papel como um todo, desde o gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário, do longo para o curto prazo. E ver se está interessante ou não para compra, se está gerando compra, o que está acontecendo com o papel. De maneira geral, o que é que nós temos aqui? Nós temos um ano positivo ainda JHSF3, com alta de 4,2%, dentro de um movimento de subida. Só com essa informação do gráfico anual eu ficaria mais interessado em olhar para um gráfico mensal, olhar para um gráfico semanal e olhar, ver se tem ali sinalização de fundo ascendente, algum sinal de alta que apoie compra a favor desse movimento de alta do papel, que nesse ano ela conseguiu romper sua máxima histórica, que estava aqui, ó, desde o início das cotações desse papel na bolsa, que foi lá em 2007, ela não conseguia superar a máxima histórica, já com todos os seus ajustes aqui, dividendos, juros, enfim. 8,71 rompeu essa máxima histórica nesse ano. Só que se a gente olhar os movimentos do preço desse papel, faz isso aqui, ó. De forma resumida é isso aqui. Então, Dalton, um W aqui, um padrão de alta, um fundo duplo, eu diria que está mais para um cenário ainda de retângulo, que ela pode chegar aqui, parar aqui e voltar a cair. É isso que a gente precisa monitorar nos prazos menores para ver se realmente ela tem sinais que aumente essa chance disso acontecer. Mas a minha leitura é que o viés é mais positivo. Ela conseguiu, diferentemente daqui, que ela não conseguiu superar na máxima histórica, aqui ela como se ela tivesse furado uma barreira dos vendedores. Esse topo e essa máxima aqui. Ela conseguiu fazer isso. Então ela abre espaço para planejar a operação de compra ali nos prazos menores, pode ser até quadrimestral, mensal, semanal, que eu vou mencionar aqui. Partindo para o gráfico quadrimestral, aí em relação até depois de um grande candle desse de alta, é comum a gente ter um candle de correção, ou seja, o ano pode até ficar um pouco mais travado no papel, mas mesmo assim é olhar o prazo menor e verificar se gera oportunidade em algum momento para a entrada. No gráfico quadrimestral, tivemos um W sendo formado aqui, essa formação de um W. Na crise o papel que foi aqui, ela chegou lá na máxima, ela tinha já rompido aqui a máxima histórica e foi lá na crise, deu uma pancada para baixo. Só que nessa pancada para baixo, onde ela se apoiou? Na chamada mudança de polaridade. O que era uma resistência passou a funcionar como suporte e a média móvel de 13 períodos. Coisa que não acontecia antes. Ela passava para baixo da média, estava respeitando a média. Hoje não, né? Aqui ela já respeitou a média. E foi lá e anulou a queda que aconteceu lá na máxima histórica. Então já trouxe, inclusive fechou para cima, inclusive trouxe uma expectativa então maior de alta, pensando num prazo maior. Desta forma, essa queda atual que está acontecendo no ativo, nesse momento aqui, eu olho mais para uma possibilidade de trazer oportunidade de compra de prazo maior, seja no médio prazo, seja principalmente de longo prazo. Quais são os níveis de preço que podem gerar aí oportunidades para se avaliar sinais de alta? R$ 7,58, ela está abaixo. Significa dizer que ela está abaixo, mas ela pode voltar aqui para cima. Oscila abaixo e fica acima. Aqui bateu aqui embaixo, ó, veio aqui para baixo desse patamar, mas aí volta para cima. Então, o primeiro nível de suporte, volta 7,58. O outro nível importante de suporte aqui no gráfico quadrimestral, só lá na faixa de 5,53. Então, aqui só teria esses dois níveis. A gente vai olhar para um gráfico menor para verificar se tem outros
outros pontos que podem trazer oportunidade, qual seria o sinal de entrada. Olhando só por essa periodicidade, já dá para buscar uma primeira entrada aqui nessa região que se conta? Dá para buscar uma primeira entrada. Dá para olhar ali se tem mais uma chance de cair ou não num prazo menor e ver se compra pouco aqui ou compra mais aqui nesse ponto. Então, aqui já seria uma possibilidade. Se cair um pouco mais, pensa em mais compra. Se caiu mais forte ainda, pensa em compra aqui nesse patamar. Dalton, em que momento anularia completamente esse viés positivo que tem esse papel? É voltar aqui para baixo da média, principalmente, ou perder essa região aqui. Seria o sinal, num prazo mais longo, o pior sinal que poderia acontecer para prazo mais longo de expectativa de subida na JHSF. Gráfico mensal. Pivôzão de alta, pivô de alta no gráfico mensal. Vem aqui, volta forte para cima. Só voltando aqui para o gráfico quadrimestral, já cheguei a mencionar no gráfico quadrimestral os pontos aí de suporte desse ativo. Indo aqui para o gráfico então mensal, esse pivôzão de alta, esse recuo, olha o tamanho desse movimento de subida, olha o recuo que ela fez aqui para gerar um fundo ali, testando as médias e gerando um sinal de fundo e ganhando bastante força para cima e o pivô de alta que ela montou. Essa retração aqui, esse recuo, essa correção, que foi uma correção no preço, voltando lá para o nível de topo anterior, além do nível de topo anterior, ela recuou, pegando o Fibonacci, em todo o movimento de subida, ela recuou na faixa de 50% a 61,8%, ou seja, duplo suporte. Suporte de um topo anterior, tem um suporte da média lá do gráfico quadrimestral, que está aqui, ó, essa média aqui, suporte do gráfico quadrimestral, a média move 3 períodos, mais a retração do Fibonacci. Então, triplo suporte aqui nessa região e ela conseguiu gerar um sinal realmente muito relevante para cima. Pivô de alta. Considerando aqui o pivô de alta e fazendo uma projeção de alta alternada, que é aquela projeção que eu levo em consideração pegar o tamanho aqui desse movimento e passar a projetar pedaços dele ou ele inteiro a partir dos 2,75, a partir desse fundo, a partir da correção. A projeção primeira de alta, 61,8% de todo esse movimento sendo projetado a partir dos 2,75, seria lá nos 9,40, ela já bateu nessa primeira projeção. Vou jogar o gráfico até um pouco mais para cá. Já bateu nessa primeira projeção. E quando bate nessa primeira projeção, existe a chance de trazer algum processo de correção, seja no tempo ou no preço, movimento para baixo, podendo vir a buscar até uma média móvel de 13 períodos. A outra projeção, que seria 100% desse movimento a partir dos 2,75, fica lá para casa dos R$ 18,52. Essa é a projeção. Dalton, então vai bater lá? Não tem nenhuma certeza que vai bater lá, mas você tem um cenário apropriado para isso. Se for lá, você pensar assim, cenário está apropriado? Tá apropriado. Se o mercado continuar gerando sinalizações de alta, vai olhar num gráfico semanal de fundo ascendente, a favor dessa tendência de alta do gráfico mensal, a favor do viés de alta também que existe no gráfico quadrimestral e também no gráfico anual, daria para buscar um objetivo lá nos 18,52? Daria. Ou você pode ir buscando objetivos gradativos. Se o papel continuar subindo, lógico, vai avaliando se ele continua com essa expectativa de alta, que é o meu caso, de ficar olhando mês a mês. Eu olho diariamente, né? Mas em termos de tomada de decisão para um prazo maior, mensalmente, olhar aí o ativo, como é que se descaracterizou a expectativa de subida. Nesse caso aqui no gráfico mensal, teria que ter um recuo muito forte para descaracterizar a expectativa de alta ainda do papel. Nesse momento, apesar da queda desse mês de 19,41%, eu ainda não vejo como algo ainda muito negativo, que a força que apresentou aqui o comprador foi muito forte e traz a expectativa ainda de se ter algo para cima. Se ficar aqui, quais são as alternativas então? Compra ou não? Eu posso comprar aqui, nem quebrou ainda as mínimas ascendentes, tentando pegar, esse aqui é a primeira entrada. Qual outra forma de entrada? Vou aguardar um sinal de alta no gráfico mensal, um fundo ascendente. Aguardar os próximos candles ou um pivô de alta. E aí a outra alternativa que eu posso pegar é o gráfico semanal. Pelo gráfico semanal, vou jogando agora aqui para o gráfico semanal, a gente está indo, já começando a cair para um médio prazo, indo para o gráfico ali semanal. O que nós temos aqui no ativo é, só para mencionar em relação a essa chegada nos 9,40, a ação bateu nesse topo, conseguiu fechar acima e esse mês está voltando para baixo. Isso se chama falso rompimento. Vai lá em cima e volta para baixo, pelo menos fecha uma vez acima e fecha para baixo, tornando essa resistência ainda um ponto de avaliação importante, 8,97 até um patamar de 9,14, zona de resistência na JHSF, caso o preço retorne aqui para cima. Esse seria o ponto aí principal de resistência no papel. Outra
outra opção aqui de entrada seria pelo gráfico semanal. A tendência do gráfico semanal está de alta. E o movimento é um movimento de baixa, é uma correção do movimento de subida. Quando eu olho para a correção do gráfico mensal, qual seria outro ponto de entrada nesse papel? Eu posso usar aqui o Fibonacci nesse movimento de subida, que seria aqui buscar uma entrada ali por volta do 6,51. Suponhamos que venha aqui em 6,51 ou retorne um pouco mais testando na média e gere fundo ascendente, ainda seria um ativo interessante para compra de prazo maior, olhando só para o gráfico mensal. Então 6,51 seria o primeiro ponto de suporte pelo gráfico na questão de retração desse movimento de subida. Aqui, esse movimento inteiro de subida, a retração aconteceu de 50% a 61,8%. Pode ser que aqui nem passe dos 38,2%. Espero, né? Então o papel está dentro aí de ainda mantendo sua tendência de alta no mensal e também tendência de alta no gráfico semanal. Topos e fundos ascendentes. De novo, no processo de correção. Qual o primeiro ponto de suporte? Média móvel. Gerou algum sinal de entrada de fundo ascendente? Ainda não. Não quebrou a sequência de máximas descendentes. Eu cheguei até a mencionar esse ativo no radar da semana deste último domingo. Ou seja, poderia ainda ter algo mais para baixo. Mas se superasse essa máxima, seria uma das alternativas de entrada. Da mesma forma, fechou desse jeito aqui essa semana. A gente está na quarta ainda, tem quinta e sexta. Semana que vem superou a máxima desse candle, também seria a possibilidade de compra a favor da tendência de alta do gráfico mensal, ainda a favor do movimento de subida que não quebrou a sequência de mínimas ascendentes. Então isso seria algo para buscar a entrada. A outra forma, continua caindo, gera sinalização de alta aqui no gráfico mensal, também é algo para avaliar uma compra de fundo ascendente. Quais são os pontos de suporte do gráfico mensal para essa compra de médio prazo no papel, que você busca ali ficar semanas posicionado, por exemplo, até 10 semanas podendo ficar posicionado, tentando pegar um movimento de alta no ativo, de valorização. 6,86 é um primeiro ponto, e depois disso, R$ 5,98 seria 50% da retração desse último movimento aqui de subida. Então, são pontos de suporte que pode trazer oportunidade de fundo no gráfico semanal, não necessariamente que o preço tem que bater nos 38,2%. Enfim, chegou na média, gerou sinal de alta, também é outra alternativa de compra na ação. Então, nesse momento, dentro do cenário que eu estou descrevendo aqui, desde o gráfico anual para cá, o meu interesse maior é de buscar a operação de compra. Dalton, eu não quero aguardar sinal de alta. Qual a alternativa? Arriscar um pouco mais, buscar compra ou aqui ou um pouquinho mais para baixo. Caiu mais, bota um pouco mais de capital e aí avalia um processo de subida. Se a subida acontecer de maneira fraca, já começa ou a desmontar a posição ou trabalhar com stop assim, esse aqui é meu limite, se não resolver recuar, gerar por exemplo, subiu e gerou um pivô de baixo, saída da posição comprada de prazo maior na JHSF3. Então, dentro do movimento de queda, sem nenhum sinal de alta ainda no gráfico semanal para abrir uma compra no papel através de algum sinal de alta ocorrendo após quebrar a sequência de máximas descendentes do gráfico semanal. Gráfico diário, curto prazo. Tendência é de quê? De baixa. Topos e fundos descendentes. De forma resumida é isso aqui. Topos e fundos descendentes. Pregão de hoje, queda de 6,48%. Pivô de baixa. Se é um pivô de baixa, dá para fazer a projeção de queda. Pegar aqui o último movimento de baixa até aqui, a retração, a correção que foi até aqui. Fazendo a projeção, primeira projeção já bateu 61,8% desse movimento aqui projetado a partir dos R$ 8,60, R$ 7,41. Qual a próxima projeção? De 100%. Igual aquela projeção lá nos 18,52 que eu tinha comentado no gráfico mensal, aqui a projeção do gráfico diário está para baixo, ou seja, a tendência no gráfico semanal é de alta, a tendência lá no gráfico mensal de alta, mas a de curto prazo, que é a do gráfico diário, está de baixa. Por quê? Porque a gente tem no gráfico semanal um processo de correção. E isso no semanal tendo a correção significa dizer que num prazo menor vai estar ou em tendência indefinida ou em tendência de baixa. Dentro dessa tendência de baixa, se chegar nessa região aqui do 6 e lembra da retração do Fibonacci no gráfico semanal, na faixa 6,86, aqui tem projeção em 6,76. Então, se juntar 6,86 junto com esse 6,76 é um suporte de um fundo lá no gráfico diário. Você fala assim, deu uma esticada para baixo, chegou aqui, gerou algum sinal de alta, a possibilidade de abrir uma compra aqui embaixo, tentando pegar um movimento de subida, sendo mais agressivo,
na expectativa que gere um sinal de alta de fundo ascendente no gráfico semanal. Outra forma é só aguardar o semanal gerar o fundo ascendente, se você quiser fazer a entrada lá de médio prazo pelo gráfico semanal. No momento, perdeu o suporte, perdeu esse suporte, fechou abaixo, mas está trabalhando ali basicamente em cima de outro nível de suporte, que é um topo anterior. Mas com esse candle aqui, o caminho mais provável ainda, a expectativa é de se ter algo para baixo. Por isso que a gente precisa olhar para os próximos níveis de suportes, como esse aqui no gráfico diário que está localizado em 6,74, e o próximo seria um topo ali anterior em torno de 6,52 e mais abaixo R$ 6,27. Qual o sinal mais relevante de recuperação que ela pode emitir a partir do próximo pregão? A partir dessa quinta-feira? É voltar a ter um candle que supere, logo amanhã já supera a máxima do pregão de hoje. Isso seria um sinal de falso rompimento de suporte. E melhor ainda se fechasse para cima da média móvel de 3 períodos. Daria, inclusive, para, se isso aqui acontecer, buscar algum tipo de compra no papel. Ou seja, apesar de não ter ainda uma tendência de alta apoiando, mas considerando que pode trazer a chance de um fundo ascendente, seria uma primeira tentativa de antecipar um movimento longo de subida. Assim como foi comentado na sexta-feira, na quinta-feira à noite, em cima do gráfico da LET3. Então seria algo parecido que pode acontecer com o JHSF3. Não que vai acontecer a mesma coisa, mas é bom ficar atento se os compradores aparecerem em cima do papel, deixar um rastro aqui no gráfico, abre a chance de tomar risco em cima de JHSF3, pensando seja na swing trade ou mesmo em position trade ou mesmo num prazo maior. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nesta análise especial. Um grande abraço e até o próximo pregão.